As ações da M. Dias Branco já caíram mais de 50% nos últimos 5 anos e mesmo assim o mercado continua apostando contra a empresa. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender o porquê que o mercado continua tão pessimista com a M. Dias Branco. Fala pessoal, eu sou o Caio, um dos especialistas aqui do GeoInvest, e antes da gente começar esse vídeo, eu preciso dar um disclaimer de que esse vídeo aqui não é uma recomendação de venda das ações da M Dias. Para quem quiser saber as nossas recomendações, você precisa se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Também vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo, ou dar um dislike se você não gostar, não tem problema. Comentar aqui embaixo desse vídeo se você ficou com alguma dúvida, se você concorda com o que eu falo aqui, se você discorda. Compartilhe ele com seus amigos, principalmente aqueles acionistas de M. Dias Branco, que eu acredito que esse vídeo aqui vai agregar bastante, tá? Qual que é o intuito desse vídeo aqui? A gente consegue analisar hoje no site da B3 que a M. Dias Branco é uma das empresas que tem as suas ações mais alugadas em proporção às ações em circulação. Para vocês terem ideia, a M. Dias Branco hoje ela tem tantas ações alugadas quanto a IRB, para vocês verem o tanto que o mercado está pessimista com a empresa. E por que a gente consegue ver que o mercado talvez esteja pessimista com a M. Dias Branco? Um dos principais motivos de um trader ou de um fundo alugar uma ação é ele alugar a um preço, por exemplo, R$50, e esperar o preço dessa ação cair, comprar essa ação mais barata no mercado e devolver ela para o dono que ele alugou e embolsar essa diferença. Nesse caso aí, por exemplo, de 50 para 40, embolsar a diferença dos R$10. Então, quando o mercado aluga muito uma ação, dá a entender que ele está esperando que a empresa, que as ações da empresa caiam bastante. O que é estranho aqui para o caso da M. Dias Branco, e aí eu vou entrar aqui na tela, é que a empresa já teve uma queda nos últimos 5 anos de praticamente 50%. Então o mercado ainda está enxergando espaço para queda. E aí eu separei aqui para o vídeo de hoje 4 motivos pelos quais eu acredito que o mercado talvez esteja aí muito pessimista com a M. Dias Branco. Para quem não conhece a M. Dias Branco, ela é uma empresa gigante aí no setor de alimentação, líder nos segmentos de bolo, bolos, farinhas e biscoitos. Para produzir os produtos dela, um dos principais insumos é o trigo. E o trigo vem subindo muito o preço nos últimos anos. E isso basicamente explica o porquê da ação ter caído tanto nos últimos 5 anos, né? Por conta do preço do trigo ter subido tanto. Então, assim, o primeiro motivo que eu quero apontar para vocês, ele pode parecer um pouco óbvio, mas vocês vão ver que não é tão assim, não é tão óbvio assim. O primeiro motivo pelo qual eu acredito que o mercado está um pouco pessimista com a M. Dias Branco é a alta do preço do trigo que afeta os custos da empresa. Se a gente olhar aqui, eu trouxe um gráfico do preço do trigo do ano versus a cotação da M. Dias Branco. Se vocês olharem aqui, eles têm uma correlação inversa muito forte. Tá? Então, quando o preço do trigo sobe, que é esse gráfico aqui em laranja, o preço da ação da M. Dias Branco cai. Quando o preço do trigo cai, ou seja, dá a entender que vai ter um alívio nos custos da empresa, a ação da M. Dias sobe. Então, ela acaba sendo bem proporcional essa relação. Então, por que o mercado estaria apostando que a empresa vai cair ainda mais, se isso é uma coisa já sabida, né? Se essa alta do trigo aqui no ano, todo mundo já sabe, então tudo que tinha para cair já caiu e não teria nenhuma surpresa nisso. Acontece que tem sim, possivelmente uma surpresa. Quando a gente olha aqui no resultado do primeiro trimestre de 2022, e a gente vai lá na parte de custos da M. Dias Branco, deixa eu chegar aqui, a gente vê que a empresa teve uma alta do preço do trigo no mercado, né? Ele saiu de R$289 a tonelada em dólar, $289 por tonelada, para 377. Só que o preço no estoque da M. Dias continuou o mesmo aqui do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. Poucas pessoas sabem disso, né? A maioria dos investidores da M. Dias sabe disso provavelmente, mas a M. Dias ela possui um estoque de trigo que dura mais ou menos uns 4 meses. Então essa alta aqui do primeiro trimestre do trigo não impactou a empresa no primeiro trimestre. Então a empresa teve custos muito pesados no primeiro trimestre e ela não tinha nem sido impactada ainda por essa alta. Então quando a gente olha aqui que lá no primeiro trimestre o trigo teve ali sim um forte impacto, principalmente do início ali da guerra na Ucrânia, e depois teve um alívio,
mas a M. Dias Branco provavelmente vai comprar o trigo num preço médio muito mais alto do que ela pagaria lá no quarto trimestre de 2021. Se a gente olhar aqui, tem subido bastante do quarto trimestre de 2021 até o segundo trimestre de 2022, que é onde ela mais ou menos vai fazer a compra dela. Então o mercado está apostando que os custos dela vão provavelmente surpreender os investidores e vai vir pior, né, do que as expectativas. E eu acredito que realmente isso pode acontecer. O segundo ponto que eu separei aqui é a relação de market share e volume. Eu falei para vocês que a M. Dias Branco ela é líder no setor de massas e bolos, né, de massas e biscoitos. E a gente vê aqui no primeiro trimestre de 2022 que a empresa ela anuncia aqui, né, nos destaques dela, que ela tem recuperado sequencialmente o market share, o volume de market share no Brasil, né? Realmente, a gente olhando aqui, parece que a empresa recuperou. Ela saiu de 32% para 33%. Mas eu trouxe aqui para vocês o resultado do primeiro trimestre de 2019, onde a gente vê que a empresa tinha um market share de 36%. Eu vou focar aqui em biscoitos, que eu acho mais fácil focar em um só, tá? De 36% aqui em biscoitos. Então, na realidade, a M. Dias Branco vem perdendo market share nos últimos anos. E a gente tem que lembrar que o primeiro trimestre de 2019, ela já tinha a Piraquê. Então, é como se a empresa tivesse adicionado a Piraquê, que foi na época uma compra até relevante, mais ou menos aí uns 10% do valor de mercado da M. Dias. Ela adicionou uma empresa aqui nas regiões que ela não atuava e ela perdeu o share mesmo assim. Então, ela não saiu do lugar. É como se ela estivesse consumindo, né, destruindo o valor nesses últimos anos, nos últimos 3, 4 anos. Sem sair do lugar mesmo, fazendo uma aquisição relevante e aquisições pequenas. Mas isso não seria o problema. Se a empresa perde um pouquinho de share, né, sai de 36% para 32%, para 30%, e o mercado dela cresce, tudo bem, ela está ganhando, está perdendo share, mas a receita, lucros e resultado operacional estaria crescendo. O problema é que isso não está acontecendo, tá? Então eu trouxe aqui também, no resultado da M. Dias Branco, ela trouxe um gráfico bem legal aqui, que mostra a receita líquida versus volume. Então vamos focar aqui no volume, a gente vê que a empresa no primeiro trimestre de 2022 teve um volume de vendas de 375 mil toneladas. Quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, 2 anos atrás, a empresa tinha tido 476 mil toneladas em venda. Só que quando a gente olha lá o primeiro trimestre de 2020, que eu trouxe aqui, o market share da empresa era o mesmo de hoje. Então, no primeiro trimestre de 2020 ela tinha 33% de market share, e a gente viu que no primeiro trimestre de 2021, lá na primeira página, ela tinha mais ou menos 33% de market share. Porém, o volume dela agora é bem menor, né? Chega a ser uns 20% menor, fazendo uma conta aqui de cabeça. Saiu de 476 mil para 375 mil de volume. O que isso pode dizer para a gente? Isso pode significar que o mercado da M. Dias foi reduzido, foi retraído, está menor. O mercado endereçável, né, a possibilidade de venda que ela tem, caiu. As pessoas estão preferindo comprar em outros mercados, né? Em vez de comprar uma massa e um biscoito, a pessoa está comprando arroz e feijão e um chocolate ali no lugar do biscoito, por exemplo. Então isso aqui é um péssimo sinal, porque isso reduz o possível valor futuro da empresa, o possível crescimento futuro da empresa. Se o mercado da empresa está caindo, por mais que ela tente ali crescer, a receita dela vai ser limitada por o tamanho desse mercado. Imagina que você está numa empresa que o mercado dela é endereçável, que a gente chama, o quanto que pode ser gerado de valor nesse mercado, 100 bilhões, e com o passar dos anos aquilo ali vira 50 bilhões. Por mais que você cresça, você vai ter um teto ali de todos os players que trabalham naquele setor, vai ser reduzido pela metade, e isso corta o valor da empresa com toda certeza. Então isso daqui, a relação de market share e volume, seria aí um segundo motivo que deixa o mercado um pouco pessimista com a empresa. O terceiro motivo aqui que eu separei pra gente tá escondido no fim da apresentação, tá? Então aqui no começo da apresentação da M. Dias, vocês vão ver que ela fala que o lucro líquido da empresa no primeiro trimestre de 2022 subiu 152%. Isso daqui não é mentira, tá? Se você olha o lucro líquido que ela divulgou e que ela divulga contabilmente, realmente subiu 152%. Mas lá no finalzinho,
da apresentação dela, ela deixa a DRE completa, estruturada, e tem uma coisa lá que pode assustar um pouco, tá? A empresa, a gente tem aqui a estrutura de uma rede DRE normal. No primeiro trimestre de 2022 ela teve quase aí 1,9 bilhões em vendas, a maioria consumido aqui pelos custos dos produtos vendidos, trigo, óleo de palma, chegando no lucro bruto aqui de 493 milhões, e a maioria aqui sendo consumido por despesas de venda que subiram. Isso daí também é um ponto negativo, mas eu nem estou contando aqui. E a gente vê que o resultado operacional da empresa antes das despesas financeiras era somente de 12 milhões. E o que aconteceu aqui foi que as despesas financeiras consumiram todo o lucro operacional que a empresa teve. Então, a operação da M Dias hoje, ela dá prejuízo, tá, pessoal? Por mais que ela disse lá em cima que ela teve um aumento de lucro de 152%, realmente, quando você olha na última linha, o lucro subiu 152%. Porém, operacionalmente, a empresa dá prejuízo, né? O que fez ela dar lucro foi um lançamento de um ativo diferido de 60 milhões aqui, que não tem nada de errado com isso, não é ilegal, a empresa não está te enganando, tá? Faz parte ali do dia a dia de uma empresa ter ativos e passivos diferidos, e ela lança isso quando tem que ser lançado. Porém, operacionalmente, a M Dias Branco deu prejuízo. E foi um pouco escondido por conta desse ativo fiscal diferido, e talvez o mercado esteja apostando que no próximo trimestre ela não vai ter essa mesma ferramenta aqui para esconder um prejuízo. E a gente sabe que o mercado ele é muito emotivo. Então, se a empresa vir no próximo trimestre e já dizer assim, olha, tivemos prejuízo, pode ser que muitos acionistas já vendam por conta dessa notícia, né, do prejuízo. E isso está acontecendo porque a gente viu aqui que até antes do resultado financeiro a empresa tinha um resultado operacional positivo. O que acabou fazendo ela dar prejuízo foram as despesas financeiras, e isso aqui basicamente é juros de dívida, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? A M Dias Branco, ela sempre foi, aqui é o site do Gerando Alfa, a M Dias Branco sempre foi uma empresa muito conservadora, ela crescia, fazendo ali pequenas aquisições, intercalada com alguma aquisição maior, né, como da Piraquê, mas ela sempre teve uma posição de caixa bem confortável. Porém, no último ano isso mudou um pouco. A gente olha aqui que a empresa sempre teve uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,8, 0,3, já chegou a ser negativa lá em 2017, mas a empresa recentemente pegou muita dívida, né, talvez para fazer uma aquisição ou para se proteger um pouco durante um período complicado aí de crise, e isso fez com que a dívida líquida dela subisse um pouco, né, saiu de 195 milhões em 2021 para 810 milhões de dívida líquida agora em 2022. Com dívida líquida sobre EBITDA de 1,6, é bem tranquila essa relação de dívida, tá? Não é isso que assusta. O problema é a despesa financeira que isso vai passar a gerar agora com a alta de juros. Então é muito mais fácil a empresa dar prejuízo financeiro de novo, né? Dar prejuízo aqui operacional de novo, porque os juros vão começar a pesar um pouco mais e a empresa é hoje um pouco mais endividada do que a média histórica. E aí é que entra o meu quarto ponto que eu separei aqui, sobre o porquê que o mercado pode estar pessimista com a M Dias, tá? O primeiro ponto, só para lembrar, foi os custos do trigo, que vão começar a impactar agora no segundo trimestre. O segundo ponto é a relação de market share e volume, que tem piorado nos últimos anos. O terceiro ponto é o prejuízo que está escondido ali, e muitos investidores com certeza não sabem dessa informação. E o quarto motivo aqui são os dividendos, tá? A gente viu que a M Dias Branco, em 2021, ela mudou a política de dividendos dela para favorecer um pouco mais o payout, né? Se eu não me engano, ela aumentou o payout dela para 60% e mudou para 5 pagamentos por ano no ano passado, né? Até aí tudo bem, não teria problema fazer isso. As empresas têm momentos onde elas são um pouco mais de crescimento, depois elas vão amadurecendo e se tornando um pouco mais de dividendos. Isso não teria problema. O problema é a mensagem que isso passa para o mercado, né? O mercado precificava na M Dias Branco muito crescimento, né? A expectativa de crescimento no futuro, que ela continuasse ganhando share, que ela continuasse crescendo no longo prazo. Isso não é impossível, ela pode crescer mesmo pagando mais dividendos, mas aí ela teria que tomar mais dívida, porque agora o caixa dela, ela vai usar mais para dividendos, né? Se a gente olhar aqui o histórico de dividendos da M Dias, esse ano ela já pagou muito mais do que
toda a história dela, né? Ela tem pago em toda a história dela. Então isso daqui passa a mensagem para o mercado de que ela não vai crescer mais tanto, então tem que ter, os múltiplos da empresa tem que sair de uma empresa de crescimento para uma empresa mais de valor, uma empresa mais de dividendo, então tem que ter essa reprecificação, que vai provavelmente acontecer agora ao longo de 2022, e mesmo que a empresa volte a crescer, a gente viu ela anunciando a aquisição da Jasmine recentemente, da empresa de Fit Food, e ela vai ter que fazer isso por meio de dívida, e a dívida vai pesar por conta da alta de juros. Então, ela piorou um pouco a relação da estrutura de capital dela, e também, assim, não passa um bom sinal para o mercado, porque a gente não enxergou muito motivo do porquê a empresa está fazendo isso, né? Talvez para favorecer o sócio controlador, porque ele está querendo dinheiro agora, está querendo mais dividendo agora. Isso não necessariamente aqui é para o bem do minoritário, tá? Então, pessoal, deixa eu trazer aqui para a gente de novo. A gente falei para vocês aqui os 4 motivos, né? O porquê que o mercado talvez esteja um pouco pessimista aí com a M. Dias Branco e o que eu acho disso, tá? Eu acredito que você tem que ter um motivo do porquê você comprou as empresas e você acompanhar esse motivo ao longo do tempo. Então o ideal é você ter em algum lugar anotado, de preferência anotar, tá? Não confia na cabeça de vocês, porque no meio do caminho você vai esquecer o porquê que você comprou, a empresa vai te fazer você pensar que você comprou essa empresa por algum motivo. Então tenta lembrar, né, você que é acionista da M. Dias, o que te fez comprar a empresa, né? Então se você comprou a M. Dias Branco porque ela era líder do setor e você queria que ela continuasse líder do setor e que ela é uma empresa mais conservadora, que era uma empresa que fazia pequenas aquisições, ela continua assim, não teve grandes mudanças, então não teria motivo para você vender a M. Dias Branco. Agora, se você comprou a M. Dias Branco com a expectativa de que ela ia ganhar market share de uma forma mais agressiva, que ela não ia pagar tanto dividendo, que ela ia diversificar em outros setores, coisas que não vêm acontecendo, talvez você precise repensar na sua tese aí de investimentos. Então, é muito interessante você ter anotado um motivo aí em algum lugar, em algum documento, quando você compra uma empresa, vai ficar mais fácil para você saber a hora de vender. Como eu disse para vocês, aqui não é uma recomendação de venda nem nada nesse sentido, é mais uma reflexão aqui para a gente conversar um pouco sobre a M. Dias Branco, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o porquê que o mercado está tão pessimista com a M. Dias, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para a gente saber que a gente está conseguindo agregar aqui valor para vocês. Comenta aqui nesse vídeo e também dá outras ideias de vídeo que a gente voltou com tudo agora recentemente para o YouTube. Envie esse vídeo para os seus amigos, principalmente os investidores de M. Dias Branco, o pessoal que investe em M. Dias Branco. Eu tenho percebido que tem cada vez mais pessoas que investem em M. Dias Branco de uma forma emocional, tá? Tem muito torcedor de M. Dias Branco. A gente percebeu muito isso quando a gente lançou lá no primeiro trimestre de 2021 um viés um pouco negativo da M. Dias Branco no nosso grupo, e o pessoal não gostou muito do que a gente escreveu. De lá para cá as ações praticamente só caíram, então foi um viés acertado da nossa parte, mas o que me preocupou mais foi a reação das pessoas, tá? E não tem problema você enxergar motivos para comprar uma empresa de uma forma racional. Eu poderia fazer um vídeo igualzinho desse aqui, com 4 motivos para você comprar a M. Dias Branco. Eu consigo fazer isso. Eu conheço bem a empresa. Então, você tem que conseguir separar o que é emocional do que é racional na hora de você investir. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o like aqui para ajudar a gente. Por hoje é só e até o próximo vídeo.